Abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes. Se você está pela primeira vez aqui, nós iniciamos uma série de mensagens no livro do Eclesiastes. Tivemos a primeira mensagem domingo passado e agora nós iremos para a segunda mensagem. Eclesiastes capítulo 1. Não muito diferente dos outros dias. Hoje também está bem quente, não é, irmãos? Hoje está um dia, tem que hidratar bastante. Deu uma chuva à tarde, caiu uma tempestade. Tomei um banho de chuva com o Andrezinho, botei lá aqui em cima. Digo, vamos enfrentar os trovões e os relâmpagos. Chuva caindo, o dia foi bom. O Flamengo ganhou 2-0, foi muito bom. Eclesiastes, capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso 3. Eu sei que o verso 3 foi o último verso da mensagem passada, verso 1, 2 e 3. Mas eu quero usar esse versículo como transição para a ideia que vem a seguir a partir do versículo 4. Então nós iremos ler do verso 3 ao verso de número 11. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se afadiga debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Verso 11, vem um golpe final. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Senhor, nos dê a graça de compreender a Tua palavra, que o Teu Espírito que habita em nós torne claro tudo aquilo que porventura esteja obscuro, ilumine o nosso entendimento, que as devidas aplicações sejam feitas atendendo às necessidades de cada um, e que acima de tudo, como propósito final e central, Cristo Jesus seja glorificado, enaltecido e bendito no nosso meio. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Como vencer na vida? Como ser próspero? Como ser bem-sucedido? Como ter uma bela família?
com muitos filhos, casamento estável. Qual é o segredo da felicidade? Como empreender bem? Como investir? Como lucrar? Como ser o melhor e ter o melhor? Essas são questões que habitam o coração de uma multidão que segue numa procissão ávida para ouvir os especialistas que fazem parte da indústria do coaching. Homens que querem vender sonhos e promessas, porque tem quem compre. Pessoas que estão ávidas pela tríade do homem moderno: dinheiro, fama e sucesso. Isso, na verdade, é a religião do homem moderno, como diria Ícaro de Carvalho. E sabe o que eu fico pensando, irmãos? Qual seria a reação de Salomão ao escutar algum tipo de especialista, abre aspas, nessa área? Estou falando de um homem de fama, de um homem rico e de um homem sábio. Penso que a primeira reação de Salomão ao ouvir um homem com esse tipo de ostentação, a sua primeira reação seria tirar o seu cachimbo, acendê-lo e dar algumas baforadas de fumaça e dizer: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E se alguém perguntasse ao velho e sábio Salomão o segredo da sua fama, do seu sucesso e da sua prosperidade, é bem possível que ele respondesse devolvendo uma pergunta. E a pergunta seria, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3. O que ganha o homem com todo o seu trabalho em que se afadiga debaixo do sol? Essa é uma pergunta retórica. A resposta é: o que ganha o homem com todo o seu empenho, com todo o seu trabalho, com todo o seu empreendimento? O que ganha? Nada, coisa nenhuma. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A expressão que é usada por Salomão, o que ganha o homem, o qual proveito, essa expressão proveito é uma tradução do hebraico cuja palavra fora tomada por empréstimo do mundo dos negócios. Quando Salomão fala de proveito, ele está falando literalmente de lucro, daquilo que é o excedente, daquilo que excede. Para ser mais claro, Salomão está falando daquilo que sobra depois que uma transação é efetuada, ou, se você preferir, depois que você paga todas as suas contas. O que sobra? Qual é o lucro? Qual é o proveito? Qual é o proveito de uma vida toda entregue ao trabalho? Qual é o proveito de uma vida toda em busca do sucesso? Qual é o proveito, qual é o lucro daquele que está empenhado para ganhar o primeiro milhão? Qual é o lucro? Nenhum. Nada. O homem não ganha absolutamente nada. E por que Salomão está dizendo isso? Porque a última das vaidades que o homem vai enfrentar é a morte. E, portanto, pensar em lucro diante da morte que aguarda o homem, ou que pegará o homem a qualquer momento, é absurdo. Salomão, no entanto, para defender a verdade de que a vida não pagará os dividendos que nós tanto queremos,
ele vai começar a argumentar de maneira articulada e irrefutável. Primeiramente como um cientista e depois como um historiador. Do verso 4 ao verso de número 7, ele extrai exemplos da natureza, como um cientista. Do verso 8 ao verso 11, ele extrai exemplos da história da humanidade, como um professor de história. E a partir desses exemplos, Salomão continua defendendo a sua tese de que a vida debaixo do sol é um completo absurdo. Desta sorte, eu gostaria de colocar a seguinte sentença, a fim de traduzir melhor o que está no texto, ou de tornar mais claro. A vida sem Deus, lembre-se que Salomão está refletindo debaixo do sol, e o seu propósito é pensar de uma maneira estritamente biológica, material e psíquica, nada de espiritual. Debaixo do sol, sem Deus, a vida é absurdamente, e aqui vem uma nova proposição, a vida é absurdamente entediante, insaciável e sem propósito. Debaixo do sol, sem Deus, a vida é absurdamente entediante, insaciável e sem propósito. Salomão, do verso 4 ao versículo de número 7, ele começa a argumentar. E ele diz: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Num primeiro momento, alguém pode pensar que Salomão está falando sobre a brevidade da vida, já que a sua tese é que tudo é vaidade. Então, quando ele fala de uma geração que passa, de uma geração que vem, de uma geração que vai, a primeira ideia talvez que venha à nossa mente seja a da brevidade da vida. Mas não é sobre brevidade que Salomão está falando. Salomão está falando sobre repetitividade. A vida é repetitiva. A vida segue de maneira cíclica. As coisas vão se repetindo. E aqui ele fala das gerações que vêm e das gerações que vão. Mas a terra permanece para sempre. A terra permanece, enquanto isso coisas se repetem. E o que é que se repete? Geração vem e geração vai. Geração vem e geração vai. A nossa geração está indo, outra geração está vindo. E isso vai se repetir. Uma geração vem e uma geração vai. Sempre foi assim. Há de ser assim. O ciclo geracional. Uma geração vem, uma geração vai. Mas a terra permanece. Ele sai dos ciclos geracionais repetitivos, de vida e morte, ou de morte e vida, e ele vai para o exemplo do sol. Versículo de número 5, o sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. Ele faz uso de uma linguagem que nós fazemos, que é chamada linguagem fenomenológica. É quando você enxerga esse sol nascendo e esse sol se pondo numa perspectiva humana, observacional. Quando nós olhamos, o sol nasce e o sol se põe. O sol nasce, ele completa a sua viagem e ele se põe. Hoje foi assim, amanhã será assim. A mesma coisa, a mesma situação, a mesmice do dia. Quando Salomão faz uso do e depressa volta ao lugar de onde se levanta, o verbo voltar aqui no hebraico, shap, dá a ideia de um sol que está
ofegantemente, voltando para o seu repouso. Ou seja, para o sol, e aqui Salomão está fazendo uso dessa metáfora, para o sol, essa rotina é muito cansativa. Ele sai do sol e ele vai para o vento. E aqui a gente pensa que o vento sai do ciclo repetitivo, porque o vento é algo muito livre. Mas não. Salomão diz que o vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Salomão fala sobre a inutilidade do fluxo dos rios, correndo o tempo inteiro, ou melhor, ele fala dos circuitos dos ventos. Você pensa que eles estão quebrando algum tipo de rotina, mas eles estão dentro de uma rotina. E aqui ele vai usar a expressão volver-se e revolver-se. Volver-se e revolver-se. O vento soprando, aparentemente livre, está dentro de um ciclo repetitivo. Salomão então vai para os rios. Os rios correm. E é a mesma coisa. O que Salomão está dizendo com esses exemplos da criação é que na criação, quando você a observa, existe algo chamado rotina. E essa rotina, ela é enfadonha, porque rotina é algo enfadonho. Isso é repetitivo, e isso que é repetitivo gera tédio. Salomão está dizendo que a vida é entediante, debaixo do sol a vida é enfadonha. Como já disse um pensador, o fato básico da existência não é que ela é trágica, é que ela é enfadonha, é que ela é um tédio. Será que não é isso que nós experimentamos semanalmente, irmãos? A partir dessas experiências, depois que ele fala das gerações, indo para a natureza, será que isso não é aplicado a nós mesmos? Não é isso que nós sentimos? Rotina, repetição, mesmice, enfado. A semelhança do sol, que é ofegante ao se pôr, sabendo que vai repetir a mesma coisa, nós não ficamos ofegantes. A semelhança dos rios que correm da mesma maneira, para o mesmo lugar, será que nós não nos sentimos assim? Como quem corre sem avanço, sem proveito. E lembre-se da expressão de Salomão: qual o proveito? Qual o lucro? Qual o dividendo? Qual a recompensa? Se tudo se repete, essa não é a sensação nossa? Vamos começar pela nossa própria sobrevivência ou pelo cuidado com o nosso corpo. Se você pretende ter uma vida saudável, você precisa de exercício físico e você precisa de uma boa alimentação. Exercício físico e boa alimentação faz você cair numa rotina enfadonha. É entediante. Não venha me dizer, por exemplo, que ir para uma academia, levantar peso, fazer repetição é algo legal. Não é. É algo que você repete e vai repetindo, e por mais que você mude de exercício, você vai cair num outro ciclo. Você faz uma série aqui, faz outra série aqui, faz outra série e volta. E vai fazer as mesmas coisas. Além disso, você precisa cuidar da sua alimentação. Apesar da variedade, mas é aquilo. Você não pode fugir disso. E se você quebra aquela rotina, você pode voltar ao zero. Percebe que você precisa estar sempre cuidando disso? É o tempo todo, é uma coisa que não para.
é constante, isso cansa. Tudo bem que você pode se acostumar, mas é enfadonho, é tediante. Saia do seu corpo ou do cuidado com ele e vá para dentro da sua casa. Todos os dias você precisa organizar as mesmas coisas. Se você não bota a toalha no lugar, a mulher vai reclamar. A mesma coisa. Pega a toalha, bota no lugar. E a gente diz assim, pode falar. Nós precisamos organizar, irmãos, o tempo inteiro. Tem que fazer faxina, tem que cuidar da casa, tem que organizar as coisas, todos os dias. O que dizer do cuidado com as crianças? Rotina. Tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem hora para brincar, tem que levar na escola, tem que pegar... Rotina. Isso cansa. E as contas? Elas não param de chegar. Isso é repetitivo. Todo mês você tem que pagar as contas. Todo mês os boletos chegam. Você olha e diz, não tem fim. E se você termina de pagar alguma coisa, você faz outra dívida, e chega mais, e você vai dizer, a vida é isso. E Salomão está dizendo, é isso. É tédio. E sabe, irmãos, uma das coisas importantes que o Eclesiastes está nos ensinando é que nós não estaremos prontos para viver se não aprendermos a suportar o tédio. Você e eu, nós nunca estaremos prontos para viver se nós não conseguirmos suportar o tédio. Porque para suportar o tédio tem que ter treinamento. Senão você cai no refrão de uma música gravada por Biquíni Cavadão, que diz assim: tédio não tem um programa, tédio, esse é o meu drama. O que corrói é o tédio. Um dia eu fico sério, me atiro desse prédio. O tédio, por vezes, é insuportável. E Salomão está aqui cingindo os nossos lombos, dizendo, encarar a vida, ou a realidade da vida como ela é. Tem que treinar a mente e o coração para que eles suportem o tédio que é a existência. A vida é enfadonha debaixo do sol. Porque o mundo foi sujeito à vaidade, à escravidão. As coisas são assim. Salomão está resistindo à tentação de pintar o mundo cor-de-rosas. Ele está dizendo, é preto no branco. Na melhor das hipóteses, é cinza. E isso também é o Evangelho. Ensinar a viver a vida debaixo do sol. Ensinar a viver a vida na rotina. E dizer, é isso mesmo, encare isso. Mas será que não tem? Não, é isso. A vida é isso, a vida é assim. Vá. Encare, é mais um dia, é isso mesmo, mais um dia de trabalho. Amanhã você vai ter que bater o ponto, é isso mesmo. Vai começar tudo de novo. Você vai ter que comprar mais alimentação, você vai ter que botar gasolina no carro, você vai ver as mesmas pessoas, é essa rotina. É isso. E nós precisamos ensinar os nossos filhos, é assim mesmo. Mas eu queria... Não é, não tem outra coisa não, o mundo não é outra coisa, é isso. Sempre foi assim.
Tudo bem, você pode até quebrar a rotina, sair dela, é bom, é saudável, mas logo você volta. E vai ter que encará-la e viver na mesmice da repetição. Calma, porque essa é uma reflexão debaixo do sol. A vida não é apenas insuportavelmente entediante ou enfadonha, mas a vida também debaixo do sol sem Deus é insuportavelmente insaciável. Ainda no versículo de número 7, onde Salomão vai falar dos rios que correm para o mar, a ênfase agora deve ser dada ao próprio mar. Por quê? Porque o mar nunca se enche. É possível que Salomão tenha em mente aqui o Mar Morto. O Mar Morto alimentado pelo Rio Jordão e por outros rios, por outras correntes, 420 metros abaixo do nível do mar, o mais profundo do planeta. E Salomão, olhando para essa experiência, diz assim: ele não se enche. E o que Salomão está dizendo é: a nossa experiência é assim. As coisas desse mundo não nos enchem, não nos satisfazem, não nos completam. E aí no versículo de número 8, ele diz: todas as coisas trazem canseira. Falando da rotina. O homem não é capaz de descrevê-las. E aí ele avança mais uma vez para a insaciabilidade. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. É lógico que Salomão estava escrevendo para o seu público e para a sua época. Mas como é interessante notar que esse livro do Eclesiastes, ele tem de imediato uma aplicação contemporânea. Olha só, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Isso é verdade, principalmente para nós que vivemos na era da informação. Muita informação, muita informação, muita informação, muita coisa. Olha, os olhos nunca se saciam de ver. Nós estamos sempre querendo ver. Eu quero ver um bom filme. Aí você assiste um bom filme. E aí você pergunta para alguém: qual é um outro filme bom? E aí quando você assiste um outro filme bom, você diz assim: e tem outro? Você quer mais, você assiste uma série, e essa série é boa. Quando você termina a série, você diz assim: tem outra? Qual é a próxima? E você nunca se satisfaz. Os olhos nunca se fartam, eles nunca estão satisfeitos. Você pega seu smartphone, passa as suas redes sociais, os olhos não se satisfazem. Você satisfaz. Os ouvidos também. Você sempre quer ouvir algo novo. E talvez você se encante com o que você está escutando, talvez uma música, que música boa, e aí você bota aquela música 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aí aquilo vai caindo numa rotina, numa repetição, e vai se tornando algo assim, entediante. E você já vai para outra música, e você procura, e você vai, tem uma lista de música, mas isso não satisfaz você. Você quer mais música boa, você quer ouvir mais. Você escuta uma pregação aqui, uma pregação boa, vai para outra pregação, mas você não está satisfeito. Você pode ouvir o melhor pregador, mas você quer a próxima mensagem.
Você quer consumir o próximo sermão, você quer ouvir boas palavras, belas palavras. Os ouvidos nunca se fartam. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Salomão está falando sobre a nossa existência debaixo do sol insaciável. E aqui qual é a lição, talvez mais gritante, mais provocadora para nós? É que é absurdo ainda maior qualquer tentativa de agarrar o mundo e o que nele se vê, e o que nele se escuta, o que dele se escuta, numa tentativa de satisfação própria, tendo em vista que o melhor de nós, que é Salomão, nunca se fartou. Ora, qual é o pensamento? Se Salomão, que tinha dinheiro e tempo para ver o que queria, para escutar o que queria, viu o melhor, ouviu o melhor, se satisfez ou tentou se satisfazer com as coisas desse mundo, se ele não conseguiu, você não vai conseguir. É ilusão pensar que vai se satisfazer. Salomão está dizendo: os olhos não se fartam, os ouvidos também não. Nós podemos aqui falar de todos os nossos sentidos, irmãos, nunca eles estão satisfeitos. Nós podemos falar, por exemplo, de comer, de beber. Você faz uma refeição, matou a sua fome aqui, depois você vai ficar com fome de novo. Experimentou de uma boa refeição num bom restaurante, você quer o próximo restaurante, a próxima refeição. Você faz viagens e viaja por aí vendo belas paisagens, isso não satisfaz você. Você quer viajar mais, você quer conhecer novos lugares. Talvez você já tenha agendado a próxima viagem, vai ser bom, vai ser legal, mas não vai satisfazer os seus olhos. Você pode comprar muita coisa e tê-las, mas logo você vai dizer: isso não é tudo. Você pode chegar ao topo, e quando chegar ao topo, você vai se lembrar do que disse um homem bem-sucedido. Qual é a grande lição que você tira depois de ter chegado ao topo? E ele disse: a grande lição que eu tiro é que quando se chega no topo não tem nada. O homem é insaciável. A vida debaixo do sol, sem Deus, ela é entediante, ela é insaciável. Em terceiro lugar, ela é sem propósito. É forte, não é, irmãos? Mas é assim que é. E aqui, para esclarecer, eu preciso fazer uma distinção. Eu fiz isso na escola bíblica dominical passada. A distinção entre o sentido da vida e o propósito da vida. Digo isso porque na pregação passada eu falei que a vida é absurdamente sem sentido. A vida debaixo do sol. E uma vida absurdamente sem sentido não é a mesma coisa de uma vida sem propósito. Porque o sentido da vida, ou qual é o sentido da vida, diz respeito ao porquê da existência. Você precisa responder essa questão básica: o porquê da vida? Por que eu estou aqui? Agora, qual é o propósito? Já é outra coisa. Diz respeito à finalidade. Ok, já entendi que eu estou aqui por essa razão, mas eu vou para onde? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? O que é que eu almejo? O que é que eu quero com a vida? Já parou para fazer essa pergunta? O que é que você quer? Você está construindo uma vida, você está construindo uma família, você quer o quê? Qual é o propósito? E Salomão vai dizer assim, versículo de número 9: o que foi, tornará a ser. O que foi feito,
se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. A ideia de propósito é de algo que avança para chegar a um lugar. E Salomão está dizendo aqui, mais uma vez, nada avança. Tudo é repetitivo, tudo é cíclico, não há avanço. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Se você pensar, por exemplo, em bombas nucleares, é só uma maneira mais sofisticada e eficiente de matar, algo que a gente já faz há muito tempo. Não há nada novo. Salomão já se antecipa no versículo 10. Haverá algo de novo, haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo. Bem antes da nossa época. Eu estava lendo umas palavras que são atribuídas a Sócrates. E Sócrates, na época, falando de crianças mal criadas, que desobedecem os pais, que vão de encontro às autoridades dos anciãos. Ou seja, irmãos, o que nós vivemos com os nossos filhos, essas birras, já há muito tempo. As crianças não eram assim lá atrás, não eram assim, sempre foi assim. O nosso coração continua o mesmo. Desde que nós fomos expulsos do Éden, o nosso coração é inclinado à maldade. No versículo 11, irmãos, Salomão diz algo que deixa a gente assim, atordoado. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu falei aqui, penso na mensagem passada, sobre a ameaça do não ser do teólogo alemão Paul Tillich. A ameaça do não ser. Isso é algo, o não ser é uma ameaça. A morte nos ameaça com isso. Agora, o que é que muita gente faz e que Salomão aqui está minando essa possibilidade? Muita gente olha para o fim, que é a morte, debaixo do sol, e diz assim, eu preciso deixar um legado. As pessoas precisam se lembrar de mim. Eu preciso ser uma pessoa boa. Eu preciso fazer por onde as pessoas se lembrarem do que eu fiz. Só que Salomão está dizendo aqui, ninguém vai se lembrar. Tem um diálogo do menino e a menina que estão ali com câncer, né, naquele filme A Culpa é das Estrelas. Um romance. E ali num diálogo bem difícil, o jovem diz, eu quero viver uma vida extraordinária. O medo que eu tenho é de não ser lembrado. E a menina diz para ele assim, isso é inevitável. O que é inevitável? Você não ser mais lembrado. Você está indo contra algo que não tem para onde você ir. Porque daqui a 100 anos, ninguém mais se lembrará. A terra permanece, geração vem, geração vai, ninguém mais vai se lembrar, irmãos. E Salomão aqui então está dizendo, olha, se tudo que você quer é deixar um legado, você é um infeliz. Porque o seu legado vai ruir. Ele vai ser exterminado pelo tempo. O seu legado é vapor. Ele de nada serve. Você vai ser substituído, você vai ser trocado.
Sua vida, nesse sentido, não vale mais do que a de um animal. Quando vocês vão para a sepultura, você e o animal, é a mesma coisa. Essa é a reflexão salomônica, debaixo do sol. A vida sem Deus é assim. E Ele está desafiando todos a encontrar algum sentido, ignorando Deus da existência. Ele está sendo evangelístico, em outras palavras. Ele está debaixo do sol dizendo: olha, sem Deus a vida é absurda. Sem Deus a vida é um tédio. Sem Deus a vida é insaciável. Sem Deus a vida não tem propósito. Isso é debaixo do sol. E o que é que Salomão então está fazendo conosco? Levando-nos a um olhar para além do sol. E além do sol, quando nós olhamos de uma perspectiva não mais meramente biológica, química, material, psíquica, quando nós transcendemos isso pela fé e olhamos para aquele que está acima do sol, aí a vida ganha brilho, a vida ganha propósito, a vida ganha saciabilidade. Por quê, irmãos? Porque a pergunta que é feita no versículo 10, haverá algo de que se possa dizer: veja, isto é novo? Ah, Salomão, você não conheceu aquele que foi maior do que você. O nosso Deus, que é para além do sol, veio para debaixo do sol. A eternidade entrou no tempo. Deus veio e habitou entre os homens. Isso é novo. Isso é inédito na história da humanidade. Tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Não, uma criança nasceu em Belém. A terra foi visitada por Deus. Homens simples, trabalhadores, viram a glória de Deus revelada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Algo novo, um da nossa espécie, mas sem pecado. Homem sem mentira. Homem com pensamentos corretos, com inclinações santas. O único que veio fazer a vontade do Pai. Não conheceu ninguém viu ou conheceu nenhum tipo de deslize em sua vida. Isso é novo. Alguém que olha para os seus inimigos e diz: quem de vós me acusa de pecado? E todos ficarem em silêncio, porque isso é novo. Ele está falando na sinagoga e as pessoas ficam espantadas dizendo: ele fala como quem tem autoridade. É diferente, é novo. Porque é a salvação brilhando no meio dos homens. É a esperança prometida ganhando concretude na pessoa de Cristo Jesus. E isso é novo, Salomão. A humanidade pode se alegrar, porque esse ciclo repetitivo foi quebrado. Houve um milagre pelo poder do Espírito Santo. A virgem ficou grávida. O extraordinário invadiu o ordinário. Deus no meio dos homens. A partir dessa novidade, irmãos, nós podemos falar de coisas novas. E que coisas novas são essas? Há uma nova aliança. Há uma nova criatura. Há novidade de vida naqueles que estão em Cristo Jesus. Há novidade, irmãos, de espírito, porque o espírito velho foi trocado por um espírito novo. Isso é novo. E mais do que isso, a promessa que temos no Apocalipse é: eis que faço novas todas as coisas. Temos promessa de novidade, de restauração completa, onde este mundo enfadonho
Não será mais assim, pois nós iremos abrir os nossos olhos e ouvir com os nossos ouvidos coisas novas o tempo inteiro, e nós ficaremos satisfeitos com a glória de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala escrevendo aos Coríntios. O que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, o que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os seus. Em Deus, irmãos, nós temos esperança de saciabilidade, de satisfação plena. E quando então, a partir dessa perspectiva teocêntrica, perspectiva divina, colocando Deus nessa história, quando nós temos essa perspectiva, então o dia de amanhã é diferente. Nós não temos então uma esperança no porvir, mas nós temos uma esperança amanhã de manhã. E por quê? Porque você não vai olhar para o sol como algo que ofega, cansativo, mas você vai dizer o que diz o Salmo de número 113, versículo 3: do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Você vai olhar para a criação, para o céu, e vai dizer, como disse o salmista no Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando você se levantar amanhã cedo, você não vai dizer assim: mais um dia, mais uma repetição. Não, você vai dizer assim: as misericórdias do Senhor foram renovadas mais uma vez. Lamentações 3, 22 e 23. E elas, as misericórdias, são a causa de não sermos consumidos. Toda essa estrutura repetitiva que, de um ponto de vista meramente humano, debaixo do sol, causa enfado, canseira, tédio, tudo isso pode ser convertido em... Isso revela a misericórdia, a bondade, a providência de Deus. Ele está sustentando todas as coisas. O sol nascendo, percorrendo e voltando, revela a organização do Criador. Isso é belo. A chuva caindo, olha que coisa boa. Isso revela a glória de Deus. Você estará mais uma vez no seu trabalho amanhã. Louvado seja Deus, porque você está empregado. O Senhor tem sustentado a sua bondade na sua vida. Não é para dizer: um dia eu fico sério e me atiro desse prédio. Não. É para dizer assim: que repetição boa. O Senhor está comigo. Em toda essa labuta, em toda essa questão sistêmica, do início ao fim. Se eu vou e volto, é porque o Senhor tem me sustentado. Se isso é repetitivo, então é porque o Senhor tem mantido as coisas nos trilhos. Se você paga novamente as suas contas, é porque o dinheiro tem entrado na conta. Percebe, irmãos, como muda a perspectiva? Acima do sol as coisas mudam. O Senhor dá brilho aos nossos olhos, não apenas brilho aos nossos olhos, mas nos dá uma lente diferente de enxergar a vida. De fato, para o homem sem Deus é desesperador. E para o homem sem Deus, a pergunta de Salomão: qual é o proveito de toda essa labuta, de toda essa existência vivida por aqui? Essa pergunta, ela é sofisticada nas palavras de Jesus Cristo.
Porque Jesus Cristo diz assim, quem sabe esse seja o apelo do Espírito para a sua vida, você que ainda não tem um relacionamento com o Senhor. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor está dizendo para você, olha, não há proveito nisso. Não há proveito nessa sua busca infinita por coisas que você pensa que vai preencher você. Não. Do que vale tudo isso? Do que vale ganhar o mundo inteiro? Você pode abraçar o mundo inteiro, viajar aos 4 cantos dessa terra, mas minha criatura, o Senhor diz assim para você, do que vale tudo isso se você perder a sua alma? O Senhor quer que você ganhe a alma. E como é que você faz isso? Se arrependendo dos seus pecados, confessando Cristo como Salvador, e a partir de então pensando muito mais em entesourar nos céus. É importante por aqui, mas agora eu vou guardar no céu, porque lá eu tenho valor permanente, lá eu tenho a preservação do meu nome. Inclusive, segundo o Apocalipse, um novo nome será dado. Você não será esquecido, você não será deixado para trás, mas você será guardado para sempre e lembrado nos séculos dos séculos, no mundo espiritual, como filho de Deus, pecador salvo pela graça. Esse é o seu legado. E foi que você ganhou, que foi que você lucrou? Tudo porque eu ganhei a Cristo. Cristo, irmãos, é a nossa recompensa. Fique de pé, por favor. Se Cristo não for tudo o que temos nunca será suficiente. Que Cristo seja tudo em todos, como diz o apóstolo Paulo. Senhor, obrigado pela graça que nos foi concedida de pensar para além do sistema solar, de ser alvo de um milagre, de responder o que Pedro respondeu quando o Senhor perguntou quem era. E Pedro respondeu que tu era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E bem-aventurado foi Pedro, porque não foi carne e sangue que lhe revelou, mas o Pai que está nos céus. Um privilégio nosso, conhecer os teus mistérios, ter acesso à tua revelação e entender que nada vale para o homem se não houver investimento na eternidade. Ó Senhor, continue nos guiando com bondade e misericórdia, nos perseguindo com bondade e misericórdia, nos guardando com bondade e misericórdia. Que a nossa vida seja instrumento de evangelização para os que perecem, a fim de que esses que perecem possam olhar para nós e ver brilho nos olhos, como alguém que encontrou a pérola de grande valor. Que essa igreja seja um canal de evangelização por meio de todos os irmãos que aqui estão. Que eles vejam a glória que há dentro de nós, nós que somos vasos de barro. Que vejam Cristo Jesus, que vejam o Senhor, que vejam a tua glória resplandecer em nossas vidas. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem: uma ótima semana a todos.